Bom dia, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil. É com muita alegria que eu estou aqui, para fazer mais um vídeo aqui hoje, E gostaria de, primeiramente, agradecer a vocês o apoio. Eu não posso esquecer de agradecer a vocês, porque o apoio de vocês é muito importante para mim. E queria também, nesse momento, meus irmãos, pedir a vocês que vocês continuem me ajudando, E peço hoje o seu joinha aí, para que o YouTube possa divulgar mais o meu trabalho, para que o YouTube possa mostrar meu trabalho para mais pessoas, Quanto mais joinha vocês derem aí, mais o YouTube vai ver a relevância do meu trabalho, e vai mostrar ele para mais pessoas, E gostaria também de dizer para aquele irmão que ainda não se inscreveu no meu canal, para dar essa força para mim, que isso aí é fundamental, isso aí é muito importante para mim, tá? Então, meus irmãos, faça isso e eu agradeço muito. Meus irmãos, hoje eu vou fazer um vídeo muito interessante aqui e eu trouxe um tema muito importante aqui. Eu quero mostrar hoje o quanto que as testemunhas de Jeová se acham importantes. Eles acham que eles são os reis da cocada preta. Hoje eu vou mostrar o quanto que essa organização se acha. Vou mostrar para vocês aqui. A Bíblia deixa claríssimo para nós que na era cristã não existe mais testemunha de Jeová. Que na era cristã não existe testemunha de Jeová. Nós, os cristãos, nós somos testemunhas de Jesus. Isso aí a Bíblia deixa claro para nós, Nós somos testemunha de Jesus. Esse negócio de testemunha de Jeová, Javé, Ial, Iarro, Iavé, não, isso aí é coisa lá de Israel, isso aí não tem nada a ver com os dias de hoje. Isso não é para as nações gentias, não. Isso aí é lá para Israel, isso aí não tem nada a ver com nós hoje. Mas as testemunhas de Jeová não concordam comigo, não concordam comigo. Eles dizem, não, você está enganado. Lá no livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 10, lá está escrito, vós sois as minhas testemunhas. Lá está escrito, lá, eles ainda falam para mim assim, lá está escrito que nós somos testemunha de Jeová. Como se aquele texto fosse escrito para eles, Veja, meus irmãos, vocês só esqueceram de um pequeno detalhe. Essas palavras não foram escritas para vocês, viu? Supostas testemunhas de Jeová atualmente. Isaías 43:10 não foi escrita para vocês. Essas palavras foram escritas para os judeus que estavam no cativeiro babilônico. Essas palavras não têm nada a ver com vocês, Portanto, vocês não são testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová são os judeus. Nós cristãos, nós somos testemunhas de Jesus. Nós somos testemunha de Jesus. Nós não temos nada a ver com testemunha de Jeová. As supostas testemunhas de Jeová preferem mais ser testemunhas dos seus líderes, o chamado corpo governante, a ser testemunha de Jesus. E eu vou mostrar para vocês aqui o engano, o erro que eles estão cometendo. Eu vou mostrar para vocês aqui o erro que eles estão cometendo. Eu vou mostrar para vocês quantas pessoas importantes foram e são testemunhas de Jesus. Vou mostrar para vocês aqui. No livro de Atos, no capítulo 10, no versículo 43, ali diz que todos os profetas foram testemunhas de Jesus. Todos os profetas foram testemunhas de Jesus. E você sabe qual foi o primeiro profeta que foi testemunha de Jesus? Foi o profeta Moisés. Quando Moisés profetizou a respeito de Jesus, ali
Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, quando Moisés diz que Deus suscitaria do meio dos filhos de Israel um profeta semelhante a ele. Moisés estava falando de Jesus, Moisés estava profetizando já a respeito de Jesus, dizendo que Jesus seria um profeta semelhante a ele e que a nação de Israel tinha que escutar. Ó, Apocalipse no capítulo 20, no versículo 4. Ali na visão do apóstolo João, ele viu as almas dos decapitados pelo testemunho de Jesus. Viu? O apóstolo João estava falando, quando o apóstolo João diz que viu as almas dos decapitados pelo testemunho de Jesus, o apóstolo João, ele estava falando daqueles irmãos que foram martirizados no passado, né? Que foram martirizados pela Igreja Católica ali, né? Pelo testemunho de Jesus. Eles morreram, eles foram queimados vivos, tiveram a cabeça massacrada, viraram tochas humanas, foram lançados vivos para as feras, tudo por causa do nome de Jesus. E confirmando isso, para confirmar o que eu estou falando aqui, Apocalipse capítulo 17, versículo 6, o apóstolo João teve uma visão da grande Babilônia, ou seja, a religião falsa, né? A grande Babilônia, e embriagada com o sangue das testemunhas de Jesus, ou seja, aqueles que eu já citei aqui, que foram martirizados, que morreram aquelas mortes mais cruéis, né? Pelo testemunho de Jesus, que preferiram morrer do que negar o nome de Jesus. Então, esses homens, esses mártires, eles eram testemunhas de Jesus. Nenhum era testemunha de Jeová. Nenhum deles era testemunha de Jeová. Eles morreram pelo testemunho de Jesus e pela a palavra de Deus. Agora veja, meus irmãos, preste atenção em um texto muito interessante que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu gostaria que vocês, principalmente você que é testemunha de Jeová, prestasse muita atenção nesse texto. Eu gostaria que todos prestassem atenção. Mas você que é testemunha de Jeová, eu queria ainda mais um pouquinho de atenção. Que a sua atenção fosse triplicada, porque esse texto é muito interessante. No Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 26, diz que o Espírito Santo dá testemunho de Jesus. O Espírito Santo é testemunha de Jesus. Viram, meus irmãos? E vocês têm a capacidade de dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa. Que o Espírito Santo é uma força ativa. É como se fosse uma energia elétrica. Meus irmãos, preste atenção. Esse corpo governante de vocês estão levando vocês para o mau caminho, meus irmãos. Preste atenção. Leia João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. O Espírito Santo dá testemunho de Jesus. Vocês já viram energia elétrica dar testemunho de alguém? Vocês já viram isso? Eu nunca vi. Eu nunca vi uma energia elétrica conversando. Nunca vi uma energia elétrica dando testemunho de ninguém. E acho que vocês também nunca viram. Então, portanto, meus irmãos, não vai nessa de que o Espírito Santo é uma energia elétrica, não. O Espírito Santo dá testemunho de Jesus. Olha, meus irmãos. Agora veja, meus irmãos. No livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, um texto que todo mundo, qualquer criança conhece esse texto. O próprio Jesus disse que nós seríamos testemunha dele. O próprio Jesus disse isso. Nós seríamos testemunha dele. Em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra.
Até na parte mais distante da terra nós seríamos testemunha de Jesus. Não seríamos testemunha de Jeová, não. Ô, meus irmãos. Agora, eu vou mostrar um texto para vocês aqui. E eu queria que, novamente, que vocês, testemunha de Jeová, triplicasse a atenção de vocês no que o apóstolo João vai dizer aqui. É primeira carta de João, capítulo 5, versículo 9. O apóstolo João disse que o próprio Deus, que vocês chamam de Jeová, dá testemunho de Jesus. O próprio Deus dá testemunho de Jesus. E vocês não. E vocês não dão testemunho de Jesus, não. Mas aí as testemunhas de Jeová vão dizer que isso é mentira do apóstolo João. O apóstolo João não sabe nada, não. Isso é mentira do apóstolo João. O apóstolo João não sabe de nada. Porque o corpo governante falou que não, é o corpo governante que sabe. Você está duvidando? Você está aí com essa cara de riso aí olhando para mim? Sentado no sofá aí me assistindo aí? E com essa carinha aí de zombação aí? É o corpo governante que sabe. O apóstolo João não sabe nada, não. Brincadeira, meu irmão. Mas as testemunhas de Jeová têm capacidade de falar isso. As testemunhas de Jeová têm capacidade de falar que o apóstolo João não sabe de nada. Que é o corpo governante que sabe, né? Veja, meus irmãos. Olha, até mesmo se o próprio Jeová falar uma coisa e o corpo governante falar outra, é a palavra do corpo governante que vale. Ali o corpo governante vale mais do que Jeová, vale mais do que Jesus, vale mais do que qualquer apóstolo. É a palavra do corpo governante que vale. Mas então, o que eu falei? Eles vão dizer para mim aqui que o apóstolo João está errado. O apóstolo João está mentindo. Que é o corpo governante que sabe. Mas então, eu vou mostrar aqui um texto onde o próprio Jesus disse que Deus, ou Jeová, dá testemunho dele. Agora, será que Jesus também está mentindo? Bom, vocês podem até falar que o apóstolo João está mentindo, mas será que vocês vão falar que Jesus também está mentindo? Então, portanto, meus irmãos, veja o que o próprio Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 37. Veja as palavras do próprio Jesus. Olha aqui, ó. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Viram? O próprio Jesus dizendo. Preste atenção, confira esse texto aí, meus irmãos. João, capítulo 5, versículo 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Mas você sabe qual foi a primeira vez que Deus deu testemunho de Jesus? Que o Pai deu testemunho de Jesus? Quem sabe qual foi a primeira vez que Deus deu testemunho de Jesus? Pelo menos que foi revelado para nós. Eu não sei se Deus deu testemunho antes que não fosse revelado para nós, mas que Deus revelou para nós. O primeiro testemunho que ele deu de Jesus está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus citou Jesus como sendo o descendente prometido que pisaria a cabeça da serpente original, ou seja, pisaria a cabeça de Satanás. O que Jesus realizou, o que Jesus fez quando ele morreu na cruz, ele pisou a cabeça da serpente. Então, em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, pelo menos que fosse registrado para nós, foi a primeira vez que Deus deu testemunho de Jesus. Então veja, meus irmãos, veja que o próprio Jeová dá testemunho de Jesus. Agora, por que as testemunhas de Jeová não dão testemunho de Jesus? Eu fico perguntando, será que as testemunhas de Jeová são mais importantes do que o próprio Jeová? Será?
Porque o próprio Jeová, o próprio Deus que eles chamam de Jeová, não se acanha de dar testemunho do Filho dele, de Jesus. E as testemunhas de Jeová não. As testemunhas de Jeová dizem que não dão testemunho de Jesus, não. Não, de maneira nenhuma. Eles só dão testemunho de Jeová. Agora, veja, meus irmãos. Eu vou mostrar aqui um outro texto muito importante. No livro na segunda carta de Pedro, capítulo 3, no versículo 18, o apóstolo Pedro disse assim, a Jesus seja a glória, agora e no dia eterno. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Disse o apóstolo Pedro, a Jesus seja a glória, agora e no dia eterno. Eu gostaria de perguntar para as testemunhas de Jeová, vocês glorificam a Jesus? Os apóstolos glorificavam Jesus. E vocês glorificam a Jesus? Né? Vocês dão glória a Jesus? Será? Eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês, né? Ah, entendi. Agora eu entendi. Agora eu entendi por que vocês não glorificam a Jesus. Agora está explicado por que vocês não glorificam a Jesus. Agora vocês me explicaram. É porque o apóstolo Pedro aqui está mentindo, né? Isso aqui é mentira do apóstolo Pedro também, né? O apóstolo João mentiu ali quando o apóstolo João disse que Deus dá testemunho de Jesus. Aqui agora o apóstolo Pedro está mentindo quando diz que nós temos que glorificar Jesus. Agora eu entendi. Você só glorifica Jeová, Jesus não. Quer dizer que o apóstolo Pedro está mentindo. E o corpo governante não. O corpo governante não mente, não. Entendi, agora eu entendi. Quer dizer que vocês acham que o apóstolo Pedro mente. Corpo governante não. Já sei por que vocês não acreditam nas palavras do apóstolo Pedro. Tá na cara agora, vocês explicaram. O apóstolo Pedro negou o Cristo 3 vezes. É por isso que vocês não acreditam nas palavras do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro negou o Cristo 3 vezes. Mas e vocês? Quantas vezes vocês negaram Cristo? E o corpo governante? Quantas vezes que o corpo governante negou a Cristo? O corpo governante nunca reconheceu Cristo como Deus. O corpo governante nega Cristo 24 horas. E vocês também acompanham o corpo governante. Então, se o apóstolo Pedro estivesse mentindo, o corpo governante então estaria muito mais. Então, portanto, o apóstolo Pedro disse aqui que nós temos que dar glória a Jesus, tanto agora como no dia eterno. Mentiroso não é o apóstolo Pedro. Quem está mentindo aqui é o corpo governante de vocês. Se vocês dizem que o apóstolo Pedro negou a Cristo 3 vezes, como uma moça disse lá no México, né, para um padre, que o apóstolo Pedro negou a Cristo 3 vezes, e vocês? Quantas vezes vocês negaram a Cristo? Vocês negam a Cristo 24 horas por dia. O corpo governante nunca reconheceu Cristo como Deus. O corpo governante sempre quis substituir a Cristo. O corpo governante de vocês sempre fez tudo para rebaixar Jesus Cristo. Colocou até Jesus no mesmo patamar de um anjo, colocando Jesus como se Jesus fosse um anjo, para que eles pudessem estar acima de Jesus. Esse corpo governante de vocês é um impostor que quer assumir o lugar de Jesus. Mas só que eles não morreram na cruz no lugar de Jesus, não. Quem morreu na cruz foi Jesus. Preste atenção. Vocês, testemunha de Jeová, e o corpo governante de vocês, nem o sacrifício resgatador de Cristo vocês não reconhecem. Tanto é que vocês tiveram a capacidade de dizer
que a obra mais importante que Cristo veio na terra realizar é a pregação das boas novas. Para vocês, o resgate, o sacrifício resgatador de Cristo não vale nada. Então, portanto, se Pedro negou a Cristo 3 vezes, vocês negam a Cristo 24 horas por dia. Vocês nunca reconheceram Cristo, nunca deram a Cristo o valor que Ele tem.